Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1º de fevereiro, celebramos Santa Veridiana. Nossa santa de hoje nasceu no ano de 1182, nos arredores da cidade de Florença, na Toscana, região da Itália. Nasceu numa família muito nobre, rica, conhecida daquela região e, desde pequena, ela se destacou muito na vida de piedade, na vivência do Evangelho, especialmente no serviço aos pobres. Ela baseou sua vida inteira em Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 9, em que São Paulo diz: "Mas o que era para mim lucro, eu o tive como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Ela, de fato, viveu a partir dessa palavra, na oração, na busca pela santidade, no serviço aos mais abandonados e, conhecendo as habilidades de Veridiana, um tio dela, um homem muito rico, comerciante, convidou para que ela se tornasse uma espécie de administradora dos seus negócios, dos seus bens. E ela, várias vezes, se aproveitou dessa situação para socorrer os pobres. Claro, ela fazia o trabalho que ela precisava fazer para o seu tio, mas se aproveitava do lucro que ela recebia para doar parte considerável desse lucro para os pobres. E, às vezes, de uma forma bem ousada. É conhecida, por exemplo, uma situação em que ela tinha uma certa quantidade de cereais para entregar para um senhor que tinha comprado do seu tio, mas ela se encontrou com várias pessoas pobres e decidiu dar todos esses cereais para os pobres. De modo que, quando o comprador chegou no comércio, o seu tio teve a vergonha de dizer que já não tinha mercadoria. Então o tio chamou a atenção de Veridiana, disse a ela que ela não podia fazer aquilo. Veridiana disse ao tio que ele não se preocupasse, que no dia seguinte ela resolveria o problema. Então ela passou a noite inteira fazendo oração, penitência, jejum e, de forma misteriosa, no dia seguinte pela manhã, a mesma quantidade de cereais que havia sido entregue aos pobres apareceu no comércio do seu tio, de modo que toda a situação foi resolvida. Pouco depois desse acontecimento, ela decidiu se tornar uma peregrina, o que era uma coisa comum na época. Era a época do surgimento da ordem franciscana, da ordem dominicana, de muitos penitentes que simplesmente viajavam por aí fazendo peregrinações como um caminho de conversão e de santificação. Ela seguiu esse caminho, fez uma peregrinação até Santiago de Compostela, na Espanha. Essa viagem foi muito marcante para ela em termos de espiritualidade. E quando ela voltou para a Itália, ela estava decidida a viver uma vida consagrada, totalmente a Deus. Então, ela, durante já a peregrinação, ela viveu de esmolas, andava com os pés descalços. Então, já era uma mulher muito penitente quando ela voltou para a Itália. Comunicou à família o desejo de ter uma vida na solidão, totalmente dedicada à contemplação, à penitência, e a família, como uma forma de dar suporte para aquele chamado, decidiu preparar uma cela muito simples, muito pobre, do lado de uma capela dedicada a Santo Antão. Então, nessa cela de Santa Veridiana, um lugar muito pequeno, tinha uma janelinha, e era por meio dessa janela que ela tinha contato com as pessoas de fora. Durante 34 anos ela morou ali, sem sair, tendo contato por essa janelinha somente com pessoas que vinham trazer doações para ela, alimentos. Ela, na verdade, ao longo desses 34 anos, se alimentou praticamente só de pão e água. Então as pessoas levavam pão para ela, levavam água como forma de doação, esmola que davam para ela. E ela também usava essa janelinha para poder participar da missa um pouco à distância. Quando tinha missa na capela de Santo Antão, ela conseguia participar da missa, acompanhar, comungar também através da janelinha. E também muitas e muitas pessoas, por meio dessa janelinha, tinham contato com ela, pedindo conselhos, pedindo direção espiritual, pedindo oração. E cada vez mais foram se multiplicando
os relatos de graças alcançadas, de pessoas que discerniram corretamente a vontade de Deus para si, a partir desse contato com essa jovem que foi sendo considerada cada vez mais santa na Itália, foi o caso de Santa Veridiana. A fama de santidade dela se espalhou tanto que ela chegou a receber a visita do próprio São Francisco de Assis, que fez questão de visitá-la, de ir lá conversar com ela, também deu uma bênção especial a ela e, no final, a acolheu como membro da Ordem Terceira Franciscana. Isso aconteceu no ano de 1221. Por isso que muitas vezes as imagens de Santa Veridiana a retratam com um hábito franciscano, porque de fato ela fez parte da Terceira Ordem Franciscana a partir dessa visita que ela recebeu do grande São Francisco de Assis. Viveu durante todo esse tempo uma vida de total consagração ao Cristo, sendo instrumento nas mãos de Deus, por meio da vida contemplativa, da penitência e dos aconselhamentos que ela dava para as pessoas que iam lá procurar uma luz ou simplesmente pedir oração. Foi realmente uma santa em vida e já considerada como santa enquanto ela viveu ali durante aquela ceninha. No fim das contas, ela morreu no dia 1º de fevereiro de 1242. A morte dela foi inclusive um acontecimento muito extraordinário. Os sinos todos ali dos arredores de Florença começaram a tocar de todas as igrejas do nada, e em pouco tempo as pessoas já perceberam. Era costume na época tocar sino quando algum cristão morria. Então, quando todos os sinos de todas as igrejas começaram a tocar, as pessoas já perceberam que certamente se tratava do falecimento de Santa Veridiana, que já era idosa nessa época. E, de fato, logo depois da morte dela, na celinha onde ela morava, que era considerado um lugar santo, foi construída uma igreja dedicada a ela, uma igreja que foi alvo de peregrinação, de romaria de várias pessoas ao longo dos séculos que iam pedir intercessão de Santa Veridiana. Curioso também que, pelo fato de ela ter livremente optado por se recolher em relação ao mundo, ela foi popularmente considerada como protetora do presídio feminino que existia na cidade de Florença. As presas se identificavam com ela, que, de certo modo, quis livremente se fazer presa por amor ao reino dos céus. Ela depois passou a ser considerada não só protetora daquele presídio em particular, mas das presidiárias em geral. Nos inspiremos na vida de Santa Veridiana, essa santa não muito conhecida aqui no Brasil, mas que nos inspira no seu amor ao Cristo, na sua fidelidade, na sua vida consumida por amor a Deus, por amor aos pobres, na sua vida de oração, no seu total serviço, numa vida que foi verdadeiramente resposta no seu tempo, resposta que atraiu os olhares até mesmo de São Francisco de Assis. Santa Veridiana, rogai por nós.